Olá, alunos do Maionete do sétimo ano, tudo bem? Vamos para mais uma disciplina de História, mais uma matéria da disciplina de História, sobre a colonização na América Portuguesa, que vocês podem encontrar nos livros como a colonização do Brasil, certo? Vou ser bem tradicional na historiografia, certo? 22 de abril de 1500, oficialmente considerado o descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, certo? Eu já tive aluno que não sabia que foi Pedro Álvares Cabral. De imediato, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, se encontraram com os indígenas que viviam nessa não só no litoral, mas em todo o interior também do nosso país, os habitantes primeiros da nossa terra. Esses indígenas, possivelmente os Tupiniquim, que tinham suas várias etnias, como aqui no Rio Grande do Norte tinham os potiguares, certo? Os portugueses de imediato, quando chegaram aqui no Brasil, fizeram feitorias. O que era feitorias? Eles faziam galpões com a proteção de madeira, assim, em forma de um quadrado, e faziam para poder se proteger de ataques indígenas, de animais, e estocar a madeira do pau-brasil que era cortado pelos indígenas. Quando chegavam os navios, eles embarcavam essas madeiras para dentro dos navios para levar para a Europa, para Portugal. Esses indígenas trabalhavam à base de escambo, que é escambo, é o comércio baseado em troca. Você tem uma caneta, me dê seu caderno que eu dou uma caneta a você. Pronto. Essa troca de mercadoria é chamado de escambo. Ou seja, só que o índio entrava com a sua mão de obra para cortar e carregar as madeiras, as toras de madeiras para as feitorias e depois para os navios. E os portugueses davam quiquinharias a eles. Colares, espelho, machados, tá certo? Nesse período também outros povos da Europa, como os franceses, viviam aqui no litoral brasileiro, fazendo transporte do pau-brasil. Vendo isso, o governo português resolveu adotar um sistema de ocupação, que ele já tinha em outras colônias suas, chamado capitanias hereditárias. Um dos grandes donatários dessas capitanias foi o Martim Afonso de Souza, que quando chegou em 1532 trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar, onde se adaptou muito bem na região, na sua capitania, que é ali naquela região de São Paulo, onde se fundou a primeira vila do Brasil, que foi a São Vicente. Primeira vila do Brasil, São Vicente, na região de São Paulo. O pessoal às vezes chama São Paulo porque depois fica naquela região da Grande São Paulo. Mas outras capitanias prosperaram. Pernambuco, Porto Seguro, Ilhéus, certo? Só que, por que prosperaram? Prosperaram à base da produção da cana-de-açúcar. Só que o restante das capitanias não prosperaram. Por que não prosperou, professor? Por falta de interesse dos donatários, certo? Ou os donatários vieram e foi fracassado, como a capitania aqui do Rio Grande do Norte. Os indígenas, na primeira vez e na segunda vez, repeliram a investida portuguesa do donatário da capitania do Rio Grande. Certo? Outros não quiseram nem saber da capitania, deixaram para lá. Como era escolhido esse donatário? Normalmente o rei chamava um nobre ou um burguês que ele via que tinha capital e dizia: olha, eu vou dar a você um pedaço de terra gigantesco, numa terra chamada Brasil, você vai lá, pode colonizar o que você produzir e o que você tirar de lucro, você dá uma parte para a coroa portuguesa e a outra parte é sua. Você é dono. Só que o dono sou eu, mas você pode ficar como dono. Vendo que existiu mais fracasso do que sucesso nas capitanias hereditárias, a coroa portuguesa, o rei, resolveu centralizar politicamente e administrativamente a capitania, certo? O Estado brasileiro. Então trouxe um sistema de governo chamado governo geral,
Você tem aqueles governos gerais, certo? Vou falar sobre o primeiro, foi a centralização política com Tomé de Souza, onde trouxe os primeiros funcionários para o Brasil. O ouvidor-mor, que era responsável, os grandes funcionários, né? Estou falando. O ouvidor-mor, que é responsável pela justiça, o capitão-mor, pela defesa da terra, o provedor-mor, pela cobrança dos impostos. Vieram os primeiros jesuítas para o Brasil, ok? Ficaram na região que foi a primeira capital do Brasil, que foi na Bahia, em Salvador. Podemos falar um pouco sobre os povos indígenas. Vocês já tiveram uma aula sobre os indígenas no Brasil, então eu vou ser bem rápido sobre isso. Os indígenas tiveram também a participação dos jesuítas, que fizeram missões para proteger os indígenas, certo? Que basicamente os jesuítas eram contra a escravidão dos indígenas, o sofrimento desses indígenas, e tinham a intenção também de catequizar, mostrar a fé católica a esses indígenas. E isso levou à mudança de estilo de vida dos indígenas, tá certo? A aculturação dos indígenas. E lá na frente, esses indígenas que viviam nas missões ficaram muito cobiçados. Por que eles ficaram cobiçados? Porque já falavam português, já sabiam alguns ler e escrever, tá certo? Podemos falar um pouco dos africanos. Os africanos que vieram logo depois também para ser uma mão de obra, como os indígenas não tiveram adaptação. Por quê? Porque a vida do indígena era muito diferente, certo? Ele vivia na liberdade, no respeito, pela terra, e ao mesmo tempo estavam colocando ele para ser escravo agora. Aquele escambo que aconteceu no início da colonização, certo? Agora já se transformou num trabalho de escravidão para ele. E os indígenas se rebelaram e não aceitaram isso. Muitos morreram. Então, começaram a trazer os africanos, porque já existia mão de obra negra em alguns países da Europa, nas suas colônias. Então, os portugueses trouxeram, e Portugal já tinha também nas suas colônias mão de obra negra, e trouxe da África. Como é que faziam? Os negros na África tinham às vezes guerras entre tribos, e a tribo vencedora normalmente aprisionava a tribo inimiga, levava para lusos, para mestiços que trabalhavam com comércio, vendiam esses negros, os próprios negros vendiam os negros para os portugueses, que embarcavam esses negros nos navios negreiros, os tão temíveis navios negreiros. Você imagine que também conhecidos como tumbeiros. Por que tumbeiros? Pela grande mortandade que existia dentro desses navios. Ou seja, não existia uma alimentação adequada, não existia uma higiene adequada, muita gente amontoada num lugar sem oxigenação, sem luz solar, um verdadeiro inferno. Então se proliferava várias doenças, então eles enchiam muito, porque morriam muitos na viagem e os que chegavam vivos eram um lucro para eles. Ou seja, o negro era utilizado como mercadoria, ok? Quando chegavam no Brasil, eles eram vendidos para trabalhar nas vilas ou nas cidades, mas a grande maioria é para trabalhar no campo, na lavoura, da canavieira, da produção do açúcar, ok? Você tem que ver que o açúcar foi a segunda matriz econômica do nosso país. Primeiro foi o extrativismo vegetal com o pau-brasil. Logo depois foi a produção do açúcar com a cana-de-açúcar. Isso é super importante vocês saberem. O engenho de açúcar. É bom vocês saberem que existia várias diferentes tarefas dentro desse engenho de açúcar, certo? Para as crianças, para os adultos, para os velhos, certo? O engenho não é só aquela... Você tem que ter uma imagem muito grande. Tinha a senzala, tinha a casa grande, tinha a casa dos trabalhadores livres, tá entendendo?
tinha toda uma área de produção, tinha você tem um livro didático seu, se vocês tiverem a oportunidade de abrir, vocês vão ver, tem 2 páginas mostrando um exemplo de uma produção de um engenho nesse período. Podemos falar também dos holandeses, que quando chegaram aqui no Brasil. Em 1580, os holandeses, depois que teve um período na história, na Europa, que Portugal morreu, o rei de Portugal, e quem estava na linha sucessória mais próximo era o rei da Espanha. É o período da história que chamamos de União das Coroas Ibéricas. E a Espanha dominava e era inimiga da Holanda. Então, como a Holanda diz, agora Portugal tem um governo espanhol, então quem manda é a Espanha. Então agora Portugal é nosso inimigo. E a Holanda invadiu o Brasil. Tentou invadir primeiramente Salvador, foi repelido, certo? Em 1624, isso, foram expulsos. Em 1625. Depois eles foram invadir a região de Pernambuco, onde tiveram um sucesso na região de Pernambuco, ok? E nas regiões demais, que faziam fronteira com Pernambuco. E essa região teve alguns governos lá de holandês nessa região de Pernambuco. O que podemos falar mais, que é muito conhecido, foi o período do governo de Maurício Nassau, um grande empreendedor e tolerante, onde ele dizia, você pode ser... Os holandeses eram protestantes, mas ele dizia o seguinte, olha, se você cumprir as leis, pagar os impostos, pode professar a sua religião católica, sem problema nenhum, tá certo? Quero que você pague os impostos. Desenvolveu as artes, as ciências, isso tudo no século XVII, ou seja, aumentou a cidade do Recife, certo? Fez um zoológico na região, trouxe técnicas melhores para a produção do açúcar aqui no Brasil. Então ele trouxe uma comitiva de cientistas, pintores, que pintaram a fauna, a flora brasileira. Então ele trabalhou muito com a arte e com a ciência, também no período que ele ficou aqui no Brasil. Só isso é um pequeno resumo desse período para vocês. Um abraço a todos.